Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco espalhado de norte a sul do Brasil e você torcedor do Vasco que me acompanha espalhado por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Hoje, dia 16 de novembro de 2019, primeiro vídeo do dia, vamos abordar vários assuntos importantes aqui. Há 5 assuntos para a gente poder tratar neste vídeo. Vamos falar aqui sobre o Sub-20 do Vasco da Gama, que tem um compromisso importante hoje. Vamos falar sobre a preparação do Vasco envolvendo a partida contra o Goiás. Vamos falar aqui de planejamento para 2020 e vamos falar aqui sobre mais 2 assuntos. O Edmundo, que cogitou a possibilidade de vir como presidente do Vasco da Gama, e eu vou mandar um recado para o Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo. Começo aqui falando sobre assuntos desagradáveis. Eu vou dar uma resposta logo para esse Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, que foi à Fox para poder mais uma vez falar de agressão. Marcos Braz, eu vou assumir aqui que o dirigente do Vasco da Gama agrediu o Gabigol. Desde que você assuma que houve agressão por parte dos jogadores do Flamengo para com os do Vasco da Gama. Agressão não é só física não, é mental também. Aí vem com esse papo, que agrediu, e o que os jogadores do Flamengo fizeram? Desrespeitaram colegas de profissão. Sem falar do que aconteceu lá na Gávea, no Sub-17, que funcionários do Flamengo bateu em atletas do Vasco, menor de idade. E quem é você para poder falar sobre agressão? O que aconteceu no Ninho do Urubu foi o quê? Se o dirigente do Vasco agrediu, aquele assassinato lá, foi o quê, senhor Marco Braz? Você é um fanfarrão. Eu não vou nem perder tempo te respondendo. E mandar um recado aqui pro Edmundo, que quer ser presidente do Vasco da Gama. Seu Edmundo, você trabalha na Fox, cara. Você, ao invés de defender os interesses do Vasco da Gama, como eu faço aqui e outros youtubers também faz, você fica inerte e você quer ser presidente de Vasco. Rapaz, toma vergonha na tua cara, Edmundo. Torcedor do Vasco, vamos acordar. Não tem a mínima condição de um sujeito desse ser presidente do Vasco. Lá na Fox, todo mundo dando porrada no Vasco da Gama. Sormani, Benjamin Bach, todo mundo batendo no Vasco lá na Fox. O que esse sujeito faz? Não defende o Vasco. E outra coisa, o cara, para ser presidente do Vasco, tem que ter uma conduta ilibada na sua vida pessoal. Um sujeito que não paga pensão alimentícia para os filhos, que sempre atrasou todo negócio que o cara tem, o cara fale com os negócios particulares dele, tudo abre falência e quer ser presidente do Vasco. Exemplo mais recente foi o Barra Music aqui no Rio de Janeiro. Faliu com a casa de show, ele era um dos sócios. E quer ser aventureiro de presidir o Vasco da Gama. Dá um tempo. Um cara que não tem responsabilidade. E outra coisa, um cara que não representa o Vasco da Gama na emissora que trabalha. Vamos acordar, torcedor do Vasco. Com relação aqui às categorias de base, vamos falar de coisas boas.
O Sub-20 do Vasco da Gama tem um compromisso importante hoje contra o Palmeiras. É o jogo de volta das semifinais do Campeonato Brasileiro Sub-20. Esse jogo vai ocorrer no Nivaldo Pereira, às 14 horas, lá no campo do Arte Sul, e terá a transmissão do Sport TV. O primeiro jogo foi 1-1 lá em São Paulo. Se houver empate novamente, a disputa será nos pênaltis. Não tem aquele gol fora de casa, então empate é pênalti. A gente vai ficar na torcida pelos meninos do Vasco da Gama, a equipe do Palmeiras, que é o atual campeão brasileiro da Copa do Brasil Sub-20. Então, um compromisso muito difícil. Caso o Vasco da Gama passe, o Vasco enfrentará ou Corinthians ou Flamengo nas finais. Vamos torcer aqui para o Vasco da Gama. Com relação ao futebol profissional, o Vasco treina na parte da manhã deste sábado. No domingo, o Vasco faz um recreativo visando a partida com o Goiás. O Vasco vai ter mudanças aí na equipe. O Iago Pikachu, suspenso com o terceiro cartão amarelo, não vai jogar esta partida. O Raul Cáceres deve ocupar a vaga do Iago Pikachu ali pela direita, e a gente contará com o reforço aí do Leandro Castan, que estava suspenso, foi expulso no jogo contra o CSA, e o Ricardo Graça, com isso, sai da equipe do Vasco da Gama. Mas só fazendo uma ressalva aqui, esse Ricardo Graça é um baita de um zagueiro, com um futuro muito brilhante aí pelo Vasco da Gama. A gente vai aguardar para poder ver como o técnico Vanderlei Luxemburgo vai colocar a equipe. A tendência é que ele vá repetir a equipe que atuou contra o Flamengo, saindo apenas o Iago Pikachu, que estará suspenso, e contando aí com a volta do Castan. Planejamento para 2020 está muito lento. Não é apenas a questão do técnico Vanderlei Luxemburgo que tem que ser resolvida. Se o Luxemburgo vai, se o Luxemburgo fica, eu já teria dado o ultimato no Vanderlei Luxemburgo. Ou fica ou vai. O planejamento já deveria ter começado, principalmente na renovação de contrato de dois jogadores que são importantíssimos hoje para o Vasco da Gama, e que o Vasco terá trabalho para renovar os contratos deles. Estou falando aqui do zagueiro Henriques e do Rossi. Dois contratos que terminam agora no mês de dezembro, que o Vasco tem que correr para poder renovar. A situação do Rossi é muito mais difícil, que ele tem vínculo com um clube chinês. Vamos aguardar, mas a permanência do Rossi é mais difícil. Mas o Vasco já poderia estar correndo atrás disso, porque são dois jogadores que têm que ficar no Vasco, independentemente de Luxemburgo ficar ou não. O Henriques ganhou a posição ali, terceiro zagueiro, assim como o Rossi é titularíssimo desse time do Vasco da Gama. Fez um bom campeonato brasileiro, e até o surgimento do Thales Magno foi sim o melhor atleta do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. Vamos aguardar, vamos cobrar aqui para a diretoria do Vasco se mexer rapidamente. Tem que ser rápido, porque o planejamento já deveria ter começado para o ano de 2020. Meus amigos, estamos juntos. Essas foram as notícias que eu gostaria de tratar com os amigos. Mandei uma resposta aqui para o Marcos Braz, para o Edmundo. Falei sobre o planejamento de 2020, futebol profissional e o Sub-20. Vamos torcer para a garotada aí do Vasco da Gama a partir das 14 horas e transmissão do Sport TV. Vasco neles, estamos juntos. Valeu!